aquele record monstro e beleza. Depois que ele encontra a célula e vai passar pela adsorção, ele vai usar aquelas protuberâncias para grudar na célula hospedeira. Eu preciso entender onde é que essa câmera fica. Bom, ele vai usar aquelas protuberâncias para grudar na célula hospedeira. E aí, ele vai começar a abrir um espaço na nossa membrana plasmática. Para quê? Para depois que ele abrir esse buraquinho, ele jogar o DNA dele no citoplasma da célula. Então, ó, grudou, fixou, aí ele abriu o espaço na membrana plasmática, jogou o DNAzinho dele no citoplasma. Vai entrar no outro processo, que é o processo de eclipse. O processo de eclipse vai ser quando o material do vírus ele vai ser incorporado no material genético da célula. É mesmo? É mesmo. Então ele vai se misturar lá com os RNAs e com o DNA da célula onde ele acabou de hospedar. E nesse momento, o que vai acontecer? Aquele DNA do vírus, na hora que ele for incorporado pelo material genético da célula hospedeira, o que vai acontecer? A célula hospedeira, por ser uma célula normal, ela vai se multiplicar. Ela vai duplicar o DNA. E aí, quando ela duplica o DNA, por tabela, o DNA do vírus vai ser duplicado também. E aí, quando o DNA do vírus é duplicado, e essa célula começar a fazer a síntese proteica, ela vai começar a expressar o DNA do vírus. Vai começar a sintetizar as proteínas do vírus. E aí eu vou ter o quê? Uma célula cheia de vírus novos. A gente já vai ver o esquema. Calma aí, eu sei que ainda está muito vago, mas vamos ver primeiro aqui as partes e aí eu mostro o esquema para vocês. Então, grudou, jogou o material genético dentro da célula. Esse material genético se fundiu com o material da célula, foi duplicado, foi sintetizado. Agora eu tenho uma célula cheia de vírus dentro. O que esses vírus vão fazer? Explodir a célula. Os vírus explodem a célula e infestam o sistema todo. Aí é a última etapa, que é a etapa da liberação. Então, adsorção, penetração, eclipse e liberação. É assim que vai acontecer a reprodução do vírus. Sempre dentro de uma outra célula. Deixa eu só tomar aqui uma água enquanto vocês terminam de copiar para eu passar para o desenho. Beleza? Isso pode acontecer de dois jeitos, tá? No modo geral, o ciclo vai ser assim sempre. Só que vai existir um ciclo onde isso é instantâneo, tá? Vai existir um ciclo onde isso é instantâneo, o ciclo da virose, tá? O ciclo da virose, isso daqui acontece direto, mas vai acontecer um ciclo que demora um pouquinho. Às vezes vocês podem ver alguma doença onde vai lá e fala, nossa, o vírus ele ficou incubado na pessoa por não sei quantos anos e só depois ele começou a se manifestar. Peraí, porra, se o vírus ficou 15 anos na pessoa e não trouxe sintoma nenhum, só depois ele começou a expressar o sintoma, quer dizer que alguma coisa aconteceu aí. O que aconteceu? Esse ciclo de vida ele pode ser de duas formas. Tá? Eu posso ter um ciclo lítico. O ciclo lítico é aquele ciclo poucas ideias. É o ciclo da virose, é o ciclo rapidão, é o ciclo vapt-vupt. Ó, o meu vírusinhos chegou na célula, então ó, grudou na célula. Adsorção. Beleza? Adsorção. Grudou na membrana da célula. No segundo ponto, ó, se vocês pararem para ver, aqui dentro do vírus tinha um negocinho dentro, que era o material genético. No segundo ponto, ó, esse material genético saiu do vírus e entrou no citoplasma. Ó, penetração. Beleza. Depois que aquele material genético do vírus ele entrou no citoplasma,
ele foi de encontro com o material genético daquela célula ali, né? Então aqui eu tive uma eclipse. Esse material agora foi fundido com o material genético da célula. Beleza, essa célula continuou seu ciclo de boa, sereno, sossegado na pampa. Em algum momento, ela começou a fazer o quê? Ela começou a fazer a síntese proteica e expressar os genes que vinham do vírus. Conforme ela foi expressando os genes que vinham do vírus, eu fui tendo cada vez mais DNA do vírus dentro daquela célula. Esse DNA do vírus carrega informações que são muito simples, cara. Carrega informações para produzir o quê? A cápsula, o envoltório e as estruturas para fazer penetração. Conforme esse material genético foi sendo produzido, foram sendo montadas as estruturas da cápsula, foram sendo montadas todas as estruturas de novos vírus. Agora eu tinha o quê? Eu tinha essa célula cheia de vírus dentro. O que aconteceu? Pum, explodiu. Então, essa célula agora liberou o quê? 1, 2, 3, 4, 5 vírus novos. Cheguei com 1. Esse vírus aqui, depois que ele colocou o material genético dentro, acabou. Isso daqui não quer dizer nada. Esse vírus deu origem a 5. Tá? É assim que funciona o ciclo. Gruda na célula, joga o material genético. Esse material genético ele vai se fundir com o material da célula hospedeira, vai começar a ter a expressão dos genes desse material genético. Com essa expressão dos genes, nós vamos ter a produção de novos vírus, até que chega um ponto que a célula está tão lotada e abarrotada de vírus que ela literalmente explode. E aí todos esses vírus caem onde? Cai onde? Cai no tecido, cai na corrente sanguínea, e aí eles vão ser espalhados, né? Eu criei 5 vírus novos. Então, para cada vírus, nesse nosso esquema, vai surgir 5. Então, cada um desses 5 vai fazer a mesma coisa. Se cada um desses 5 fizer a mesma coisa, daqui a pouco eu vou ter quanto? 25. E aí, cada um desses 25 fazendo a mesma coisa, eu vou ter quantos? Eu vou ter uma progressão geométrica do vírus. Por isso que a infecção por vírus, quando esse vírus tem o ciclo lítico, é algo muito rápido. É algo muito rápido. Gente, nós pegamos virose do dia para noite. Literalmente do dia para noite. Tem vezes que você dorme lá, suavão, relaxado, de boa, e aí no outro dia você acorda podre. Aí você vira e fala, porra, mas eu dormi tão bem, velho. Olha o períodozinho que foi fazendo esses ciclos aqui, os vírus, para te dar o sintoma. Isso é muito rápido, porque a quantidade de vírus que eu vou ter depois de um tempo, ela é exorbitante. O vírus, gente, ele não tem, é uma coisa que o João falou, ele não tem, vamos dizer assim, um instinto. O vírus, ele não se alimenta. O vírus, ele não produz energia. O vírus, ele não se divide. Ele não faz nada. Então, qual que é o propósito de cada um desses 5 seres vivos? Eles vão imediatamente infectar outra célula para gerar novos vírus que vão imediatamente infectar outra, que vão imediatamente infectar outra. Então, por isso que as doenças virais, elas escalam numa proporção muito grande. E aí o meu organismo, a minha resposta imune, muitas vezes ela não dá conta, cara. Porque chega um momento que está cheio de vírus, é tipo 300 de Esparta. Né? Tipo 300. 300 de Esparta. Então, fala 300. É um monstro cujo único propósito é acabar com a gente, então... É um monstro cujo único propósito é infectar as coisas. Só isso. Professor, mas de onde que o vírus veio? Ele sempre existiu ou ele veio de algum lugar? Obrigado, João. Cara,
eles ainda não sabem essa resposta. Eles ainda não sabem essa resposta, mas aí é aquela coisa. Quando na ciência você não sabe a resposta para alguma coisa, você começa a levantar hipóteses. Teve pessoal que levantou a hipótese que vírus era alienígena, que veio do espaço e que não sei o quê. Mas existe uma hipótese na ciência, rapidinho que eu já vejo aqui a sua pergunta, tá, Mariana? Rapidinho. Tem uma teoria na ciência que, hora que a gente for falar da origem da vida, eu vou comentar um pouco mais a fundo sobre isso. Existiu um ponto, antes dos seres vivos se originarem, que você teve um aglomerado de macromoléculas. Tá? Então você teve um aglomerado de proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, um aglomerado disso tudo, e aí os caras deram um nome sensacional de sopa primitiva. Né? A sopa primitiva foi da onde surgiu o primeiro ser vivo. Tem um grupo de cientistas que acreditam que, assim como o primeiro ser vivo saiu dessa sopa primitiva, o vírus também. Só que o primeiro ser vivo, ele conseguiu aglomerar mais compostos orgânicos, enquanto que o vírus, ele só aglomerou o quê? Proteína e o material genético. É uma teoria? É uma teoria. Mas afirmar com certeza como o vírus surgiu, infelizmente ainda não tem como. Também vai existir uma corrente científica que fala que o vírus, ele na verdade era uma célula normal, que por algum motivo, por alguma pressão ambiental, ela regrediu. Você teve a formação de uma célula, só que essa célula não conseguiu se manter funcional o tempo todo, e aí deu origem ao vírus. Essas são as duas teorias que fazem mais sentido para a gente. Mas, assim como a origem da vida como um todo, a origem dos vírus ela ainda é um pouquinho nebulosa, cara. O pessoal ainda não sabe responder com certeza. Porque tem um período que o contágio é maior. Aí, Mariana, é uma questão que tem a ver um pouco com o hospedeiro também. Né? Tem a ver um pouquinho com o hospedeiro, porque a nossa imunidade ela tem ciclos também. Né? Pode não parecer, mas nós temos ciclo de imunidade. Então, geralmente a gente associa esse tipo de coisas com o frio. Né? Por exemplo, geralmente inverno é a época que a gente fica mais resfriado, né? Você fica lá com o nariz escorrendo, você fica meio mal e tudo mais. E muita gente acha que é só por causa do frio. Mas não é. É que no frio, os vírus, eles estão um pouco mais ativos por um motivo. Como a cápsula deles é de proteína, a proteína ela não funciona em temperaturas elevadas. Quando você coloca uma proteína numa temperatura muito alta, ela passa por um processo que chama desnaturação, onde ela literalmente perde a função. Então, no calor, a temperatura elevada faz com que a proteína da cápsula do vírus não consiga se suportar. E aí a tendência é que os vírus estejam embaixo. No frio, como a temperatura dá uma diminuída brusca, o que acontece? Agora a temperatura ela não prejudica a cápsula do vírus. E aí a tendência é que os vírus tenham uma elevação. Junto com isso, além disso tudo, a gente pode citar que, o nosso corpo ele tem que se preocupar com vírus, ele tem que se preocupar com bactéria, ele tem que se preocupar com protozoário, ele tem que se preocupar com fungo. Todos esses são agentes infecciosos nossos. No momento onde um deles tem um boom, que é no caso o vírus com inverno, ele vai pegar o nosso sistema imunológico meio que desprevenido. E além dele pegar o nosso sistema imunológico desprevenido, o que eu acabei de falar, isso às vezes é do dia para a noite. Esse ciclo do vírus é tão rápido que até os meus leucócitos se tocarem de que, eu estou sendo infectado pelo vírus, vamos imaginar aqui que esse ciclo já aconteceu 500 vezes.
Se ele aconteceu 500 vezes, cada um dos vírus liberando 5, porra, faça uma conta aí. Nossa, o cachorro do vizinho deu ruim, mas faça uma conta aí. Quanto que não daria? PA, PG, aquelas coisas lá que a Nath fala, aquelas palhaçadas lá. Só aí que o meu corpo vai se preocupar. Então, tem a época de maior contágio pela questão da temperatura baixa favorecer os vírus, e tem também a questão do nosso sistema imunológico não estar também no seu grau ótimo. Você pode ter certeza que se no período de maior contágio do vírus existisse, entre aspas, só vírus, se tipo, no frio, beleza, a população de vírus vai lá na casa do caramba, mas a população da bactéria fica lá embaixo. Aí a gente não ia ter problema nenhum. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso daí é um ponto também que foi muito importante, agora trazendo para nós aqui na nossa realidade do coronavírus, que comentou-se muito. Na verdade, isso comenta-se em toda a pandemia, né? Principalmente pandemia viral. Uma das principais medidas que a gente tinha que tomar é o quê? Toma cuidado quando você vai nos lugares públicos e evita segurar em corrimão, evita segurar em maçaneta, não é? Evita segurar na barrinha do ônibus, na barrinha do trem. Evita beber água em bebedouro, né? Principalmente aqueles bebedouros de metal. Por quê? Os vírus, eles conseguem durar um tempo maior em superfícies metálicas. Consegue, professor? Consegue. Por quê? Porque, por via de regra, o metal ele é mais frio. Vejam aí, sempre meio quando você rela num negocinho de metal, tá geladinho, não é? Então, o vírus, quando ele chega numa superfície metálica, ele encontra um ambiente bacana. Então, teve gente que falou que a durabilidade do coronavírus, quando ele está numa superfície metálica, chegava a ser, acho que 2,5 vezes maior. Então, ele conseguia durar um tempo 2,5 vezes maior numa superfície metálica do que se, por exemplo, ele caísse numa superfície de madeira, sabe? Num azulejo, num chão. Até por isso que eles deram esse toque pra gente. Tá? É uma questão de temperatura. Bom, não existe somente esse ciclo. Eu posso ter o ciclo lisogênico. Tá? O ciclo lisogênico é aquele ciclo da paciência. Sabe aquele vírus que vai na cadência? Aquele vírus mais suave, aquele vírus que não tem muita pressa, tá de boa, não sente tanta necessidade assim. E aí, ele se dá ao luxo de esperar a célula fazer o quê? Duplicar. Então, vejam só. Eu vou ter aqui, basicamente, os mesmos estágios, tá? O vírus, ele vai fazer a absorção, vai grudar na célula, vai fazer a liberação, vai jogar o seu material genético aqui, tá? Vai jogar o seu material genético dentro da célula. Esse material genético vai sofrer a eclipse e vai se juntar com o material genético da célula que ele hospedou. Só que esse vírus, ele tem um gene onde a expressão das estruturas virais demora um pouquinho. Então, olha só, ele vai esperar essa célula se dividir. Porque no momento da divisão, o que acontece? O DNA dobra, não é? O DNA dobra, cara. Então, imagina só. Quando essa célula se divide, ao mesmo tempo que ela se divide, ela se multiplica, né? Isso é muito louco. Mas, enfim, a célula se multiplicou. Junto com esse DNA aqui, tinha o quê? O DNA do vírus. Junto com esse DNA aqui, tem o quê? DNA do vírus também. Então, antes, como no ciclo lítico funcionava tudo na célula só, eu ia ter uma quantidade X de vírus. No ciclo lisogênico, o que vai acontecer? O vírus esperando a célula fazer a multiplicação, eu dobro o DNA viral.
E se eu dobro o DNA viral, eu vou ter o mesmo processo aqui, ó, opa, eu vou ter esse processo acontecendo tanto nessa célula quanto nessa. Então, no final das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o dobro de vírus saindo. O dobro de vírus saindo. É um preço a se pagar? É um preço a se pagar, tá? Vai demorar um pouquinho mais para a sua infecção acontecer? Vai. Só que em compensação, bicho do céu, a liberação de vírus desse ciclo lisogênico em comparação com o ciclo lítico é uma parada absurda. Eu vou ter a Professor, liberação de muito mais vírus. Ah, mas o vírus injeta DNA, espera a célula se multiplicar, mas ele vai esperar a célula se multiplicar uma vez só para os vírus começarem o ciclo? não, aí depende do vírus. Aí depende do vírus. Você tem vírus que a ação é mais rápida, você tem vírus que a ação é mais lenta. O próprio vírus da AIDS, ele é um vírus que ele não se manifesta imediatamente. Eu estou tentando lembrar aqui qual que é o período de manifestação do vírus da AIDS. Mas são tipo alguns anos depois que a pessoa contrai o vírus. Alguns anos somente depois que o vírus entrou no seu corpo, ele vai começar esse processo, ou seja, ele vai ficar anos fazendo o quê? Duplicação do DNA conforme os seus tecidos vão se regenerando. O próprio coronavírus, o pessoal fala, ó, o tempo de incubação do vírus, incubação é o tempo que o vírus ficou fazendo isso. O tempo de incubação do coronavírus, ele era 14 dias, né? Entre você ser infectado e você começar a apresentar os sintomas são 14 dias. Então, ó, 14 dias do vírus fazendo esse processo no seu corpo. É diferente da virose, quando a gente dorme bem e acorda mal, né? Professor, a célula precisou de eletricidade para ser criada? Sim, a célula precisou de eletricidade para ser criada. As cargas elétricas da atmosfera primitiva fizeram um papel fundamental para você conseguir ligar as macromoléculas. E o mesmo vírus pode se manifestar tanto no ciclo lítico quanto no lisogênico? Não. Não, Mariana. Vai de vírus Isso para é uma... vírus, então. Hã? Vai de vírus para vírus, então, o ciclo que ele vai fazer? Vai de vírus para vírus, então. Isso é uma coisa que o pessoal também não sabe explicar direito. Por que que os vírus eles têm essa preferência? Por que que o vírus do ciclo lisogênico não faz o ciclo lítico? E por que que o vírus do ciclo lítico não faz o ciclo lisogênico? Isso é devido a provavelmente, né? Alguma mudança estrutural do material genético do vírus que tem um gene que meio que, como que eu vou dizer isso de um jeito mais palpável? É um gene que meio que fala, ó, dá uma segurada. A gente ainda não desvendou isso, mas vão existir genes nos vírus de cada um desses ciclos que vão meio que guiar o processo. Ou eles vão falar, meu, estoura aí rapidão, ou eles vão falar, viu, dá uma segurada, dá uma baixada na bola, dá uma cadenciada aí, para depois a gente estraçalhar esse bicho aqui por dentro. Beleza? Galera, agora a gente chega num ponto onde eu preciso confessar para você. Porque falam que a Covid pode ser assintomático em algumas pessoas. Sim, a Covid pode ser assintomática em algumas pessoas. Mas isso aconteceu. A única diferença é que o organismo dessa pessoa conseguiu combater. O organismo daquela pessoa conseguiu combater a tempo.
mesmo com aquele tanto de vírus, mesmo com aquele tanto de vírus. E aí são pessoas que a gente chama de imunodotadas. São pessoas onde a resposta imune dela é muito mais acelerada. E aí ela conseguiu responder bem à presença do coronavírus a ponto de não ter sintoma nenhum. Mas o ciclo aconteceu. Esse ciclo vai acontecer independente de tudo. Esse ciclo o vírus vai fazer. Mas aí existem pessoas mais bem preparadas e outras nem tanto. Chegamos aqui num ponto que eu confesso para vocês, é uma coisa que eu detesto assim do fundo do meu coração, cara. Geralmente vocês perguntam pro professor, professor, qual matéria que você menos gosta? E aí os professores sempre viram e falam, não, porque eu gosto de todas as matérias dentro da minha disciplina, e que não sei o que, é tudo maravilhoso. Bicho, eu odeio falar de doença, cara. Eu odeio falar de doença na biologia por um simples motivo. Não tem o que eu ensinar para vocês. É importante vocês saberem as doenças virais? É importante, mas literalmente não tem um raciocínio. Sabe, não tem um raciocínio que a gente precisa seguir para conseguir, por exemplo, deduzir as coisas. É literalmente o quê? Memorizem as doenças virais. Memorizem as doenças bacterianas. Memorizem as doenças por protozoários. Memorizem as doenças por fungos. Não tem outro jeito. Então, eu confesso, eu acho bizarro o vestibular cobrar uma coisa dessa. Eu acho bizarro, porque é literalmente uma decoreba que vocês têm que fazer. Tanto que eu peguei aqui e coloquei um mapa mental. Eu fui lá no... Como é que chama aquele site lá que o pessoal coloca as fotos? Pinterest. Fui lá no Pinterest e digitei assim, mapa mental doenças virais, e é o que eu estou colocando para vocês. Porque os mapas mentais são, ótimas ferramentas para isso. São ótimas ferramentas para a gente colocar na nossa parede. E aí, volta e meia, você está lá, você olha para a parede, depois de um tempo você vai começar a gravar as coisas. Com doenças, eu recomendo muito fortemente que vocês façam isso. Tá? Porque não tem lógica. Não tem um raciocínio que o professor possa passar para vocês e que, por exemplo, ajude. Porque cada doença é uma doença. Cada doença vai ter o seu sintoma, cada doença vai ter o seu contágio, cada doença vai ser o seu tratamento. Então, o vestibular cobrar esse tipo de coisa me deixa muito puto. Porque não precisaria. Ele força o aluno a decorar as coisas. Tá? Então, aqui vocês literalmente têm que memorizar. Vocês têm que guardar na cabeça o máximo de doenças que você puder. E aí relacionar essas doenças a vírus, bactérias e protozoários. Porra, professor, foda, né? Foda, cara, eu concordo. Eu acho isso muito foda, eu acho isso muito ruim, eu acho isso muito chato. E por incrível que pareça, isso tem. Quase todo ano o vestibular bate o cartão numa pergunta de doença, onde ele exija, por exemplo, que você saiba que a cachumba é causada por um vírus. Ele exige que você saiba, a cachumba é causada por vírus. A febre amarela, causada por vírus. Só que não existe um raciocínio que a gente possa apresentar para vocês e que vire assim, fala, tem aqui uma via para a gente entender o porquê a cachumba é causada por um vírus. Não tem isso. Por que a catapora... Não. É simplesmente o organismo que começou a manifestar esse sintoma na pessoa. Tá? Então, eu sei que pode parecer quase que desestimulante, mas é a verdade. Eu prefiro muito mais virar e falar isso para vocês do que, por exemplo, perder a aula inteira da nossa terça-feira que vem
falando sobre cada uma dessas doenças de um jeito que não ia ajudar vocês em nada. Tá? Porque eu ia colocar cada uma dessas doenças, um slide com contágio, com sintoma, com tratamento, com profilaxia. Faz as contas aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11 doenças. Então eu ia ter que passar slide de 11 doenças para vocês, com sintomas das 11, com contágio das 11, com profilaxia das 11, com tratamento das 11. Desculpa, gente, mas isso é desumano. E só de vírus. Só de vírus. Bicho, daqui a pouco ó, vai ter o mapa mental de bactéria. Eu peguei e fiz a mesma coisa. Porque ó, seriam mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, peraí, são 11 de vírus que é da hora que vocês saibam, mais 12 de bactérias que é da hora que vocês saibam. Só ali dá 23 doenças. Depois, quando a gente falar de protozoários, vai ter 5 ou 6. Já dá 29. Doença de fungo tem 3, 4 que são importantes. Aí já dá 33. Desculpa, cara, mas eu me recuso a ficar falando para vocês sobre 33 doenças. Tá? Eu me recuso a ficar falando com vocês 2, 3 aulas sobre doenças onde a gente não vai seguir um raciocínio bacana. Não tem uma forma da gente explicar aquela doença que fique fluido para vocês. Não tem. É literalmente o que? A gente tem que memorizar. O vírus da raiva afeta o psicológico? Sim. O vírus da raiva afeta o sistema nervoso, cara. Dentro das doenças virais, a gente tem doenças que afetam a pele, doenças que afetam o sistema nervoso e doenças que afetam o sistema imune. Tá? Por exemplo, o sarampo afeta a pele, né? Bom, então, dito isso, se eu puder dar uma sugestão para vocês, cara, bate uma foto disso daqui, imprime essa folha, cola na parede do quarto e, sei lá, passa 5 minutos por dia olhando. Tá? Porque a ideia vai ser memorizar. Mostra as bacterianas, senhor? Hã? Mostra as bacterianas de novo. Opa. Nossa, é uma merda mesmo, porque sempre cai, sempre cai. Ano passado É caiu verdade. na Unesp pra você ficar Sempre, cada um deles na segunda fase. Segunda fase. Não dá nem pra ter Sempre, alternativa ali pra dar uma lembrada. sim. Vai na raça. E isso é uma coisa que eu realmente eu fico muito puto. Porque você tem tanta coisa legal, sabe, pra você falar, tanta coisa evolutiva bacana pra você meter num exercício de vírus. Pra você colocar num Caraca, a exercício peste de negra é bacteriana? Hã? A peste negra era bacteriana? Não sabia. Achei que era viral. Negra. Bacteriana, cara. Bacteriana, sim. Tanta coisa bacana, cara. E aí eles perdem exercício pra falar o quê? Ah, ó, decora, tipo, a cólera. Você vai saber que a cólera é bacteriana, por quê? Porque foda-se. É basicamente assim. Querendo ou não, a escola não testa a nossa inteligência, testa a nossa memória. Sim, mas, por exemplo, isso daqui, esse tipo de coisa é um atestado de que o que interessa é a memória. Isso, assim, é um atestado, cara, com todas as letras em caps lock de que o importante é a memória de vocês. Alguns outros conteúdos, isso fica um pouco mascarado. Né? De tipo, você pode pegar um exercício de fisiologia, um exercício de físio, ele vai te fazer pensar um pouquinho. Às vezes, você no raciocínio, você resolve o exercício de fisiologia. Às vezes, no raciocínio, você resolve o exercício de genética. Você resolve o exercício de ecologia. Mas no raciocínio, você não resolve o exercício de doença. Não resolve, nem fudendo.
Daqui a pouco, quando a gente entrar em zoologia, nós vamos falar sobre, por exemplo, nemateumintos. Cara, nemateuminto é um grupo de indivíduo tão importante do ponto de vista biológico, porque eles foram os primeiros seres vivos a apresentar boca e ânus. Antes dele, o pessoal só tinha boca. Então isso, cara, é uma vantagem digestiva muito forte. Só que ao invés da gente focar nesse tipo de coisa, a gente tem que parar para falar do quê? Da doença do Jeca-Tatu. Nós temos que parar para falar da ancilostomose. Nós temos que parar para falar do amarelão. E o que? São mais doenças para vocês lembrarem. Isso é foda, cara. Isso é uma coisa que me desestimula. Na hora que eu preciso começar a falar de doença, é que eu acho que não tinha ninguém aqui do ano passado. Tinha a Flávia. Será que a Flávia tá aí? Acho que a Flávia não tá na aula. Mas a Flávia, que ela estava no ano passado, eu cheguei a comentar isso com a sala dela. E eu acho que a Duda, Lauren, também. Elas viram ano passado, eu ficava muito desconfortável. Porque eu vou ficar passando isso para vocês decorarem só e boa? Não vou fazer isso. É perda de tempo minha e de vocês. Isso é foda, cara. De importante e de que vale a pena a gente citar um pouquinho é a AIDS, tá? A AIDS, sim, ela vai ter um fator importante porque ela é uma ligação com um sistema muito foda do nosso corpo, que é o nosso sistema imune. A AIDS, talvez hoje não, né? Por causa que tem o coronavírus. Mas talvez hoje ela seja a doença viral mais em destaque, né? A AIDS, ela é uma síndrome, pô. A gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí ela vai ser causada pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Como eu falei para vocês, ele é um retrovírus. Então ele consegue ter uma taxa de mutação muito alta. E qual que é o problema da AIDS? Ele vai atingir a estrutura do meu corpo que produz as minhas células de defesa. Ele vai atingir essa célula do corpo e vai diminuir a minha produção de resposta imune. Se ela diminuir a minha produção de resposta imune, eu vou ter menos leucócito para dar resposta para qualquer outra coisa. E aí, eu tendo menos leucócito para dar resposta para qualquer outra coisa, uma pneumonia mais forte que a pessoa pegar vai levar ela a óbito. Porque eu não vou ter o meu exército para combater aquela pneumonia, que seria fichinha normalmente. Mas como a AIDS, ela não tira a minha bala, ela tira o meu revólver. E aí, se eu não tenho revólver, não tenho com o que atirar a bala. E esse é o principal problema, né? Esse é o principal problema que a AIDS vai trazer para nós. Tranquilo? Bom, semana que vem a gente continua para falar da questão das bactérias. Oi. Sobre a matéria de ecologia, a gente vai ver quando? Ou já viu esse ano? Vamos ver depois de zoologia. Depois de zoologia a gente entra em ecologia. É a última matéria eu fiquei do meio ano. bugado porque semana passada a gente estava vendo classificação científica e aí eu achei que já ia para zoologia. Agora tá vendo bactéria, vírus. Não, mas é que tudo isso vem antes da zoologia. O reino animal é o último. A gente precisa ver os outros antes. Beleza, pessoas?